último, à noite, no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, é protocolada uma denúncia com 64 páginas. Mais de 50 entidades e sindicatos do setor de saúde, estrangeiros e brasileiros, assinam a denúncia. Só do Brasil representam mais de 1 milhão de trabalhadores do setor de saúde. Pedem ao Tribunal Penal Internacional, o TPI, que condene Bolsonaro por genocídio e crimes contra a humanidade. Está dito na denúncia. A omissão do governo brasileiro caracteriza crime contra a humanidade e genocídio por atos irresponsáveis do presidente brasileiro. Na denúncia, descrição do comportamento do presidente Bolsonaro e de seu governo. Menosprezo, descaso, negacionismo com consequências desastrosas, crescimento da disseminação, total estrangulamento dos serviços de saúde, mortes sem controle. Uma denúncia nesse Tribunal Penal Internacional demora para ser ou não acolhida e poderá até não ter as consequências que buscam os denunciantes. Mas, de saída, só a denúncia amplia mundo afora o desastre que já é a imagem de Bolsonaro. No Brasil, segue a tragédia. Caminhamos para 100 mil mortos e, infelizmente, muito mais. Já faltam remédios para tratamento no Brasil. Remédios seguros, indicados pela ciência, pelas organizações de saúde. Não os 11 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina. Destes, 2,5 milhões fabricados pelo Exército Brasileiro a mando de Bolsonaro. Muito disso está encalhado, tanto que o presidente da República do Brasil viu-se obrigado ao papel de camelô das quinas. O governo está distribuindo cloroquina que pode fazer mal à saúde a granel. Só para tribos indígenas já distribuiu mais de 100 mil comprimidos. Pode fazer mal à saúde? Danem-se. Vamos ao conjunto do que vem sendo obrado pelo bolsonistão. Em dias passaremos de 100 mil mortes e o presidente continua apostando na morte. De 38,9 bilhões destinados ao combate à pandemia, o governo só usou meses depois apenas 44%, ou seja, menos da metade. Porque não estão nem aí para quem morre e suas famílias, porque não sabem governar. E assim, Bolsonaro segue apostando na morte, na fome e na covardia. Ele sabia que se o dinheiro do governo não chegasse aos empregadores, aos empregados e aos pobres, milhões iriam para as ruas. E foram. Sabia que muitos governadores e prefeitos se acovardariam diante da pressão e romperiam o isolamento. E romperam? Romperam. E as mortes se multiplicam aos milhares, naturalizadas neste genocídio anunciadíssimo. Denúncia em Haia, horror e deboche mundo afora, e aqui indiferença do presidente et caterva. Bispos da CNBB assinaram carta dizendo-se estarrecidos com o desprezo pela educação, cultura e pela saúde. Não é só desprezo, o governo do acabou a mamata está muito ocupado. Literalmente ocupado por militares e ou familiares. Mais de 11 mil militares já estão empregados no governo Bolsonaro. 3 mil militares são da ativa e o site Poder 360 informa. Outros 8.450 empregados são militares da reserva.
Mas calma que isso ainda não é tudo. No site Metrópolis, os repórteres Lucas Marquezine e Rafael Veleda informam: pelo menos 14 empresas que têm como sócios militares da Ativa fecharam contratos como fornecedores para as Forças Armadas. Diz o relato, segundo dados do Portal da Transparência, desde 2014, essas empresas de militares receberam R$2.600.000. Acabou a mamata, capítulo 188. Aliados de Bolsonaro indicam parentes para cargos em órgãos do governo. Dinheiro público. Já o Ministério da Justiça entrou na dança. Seu titular, André Mendonça, obra de olho numa vaga no Supremo Tribunal. Celso de Mello se aposenta em novembro e Bolsonaro já prometeu indicar alguém terrivelmente evangélico. André Mendonça é evangélico. Rubens Valente conta na Folha de São Paulo. Desde junho, o Ministério da Justiça produziu dossiês sobre 579 servidores de segurança, servidores federais e estaduais e 3 professores, todos eles identificados como antifascistas. Entre os listados, Paulo Sérgio Pinheiro e o sociólogo Luiz Eduardo Soares, ex-integrantes dos governos Fernando Henrique e Lula nos setores de direitos humanos e segurança. À parte a ilegalidade de óbvio cunho ditatorial, perceba-se, quando um governo espiona antifascistas, está confessando duplamente o que é um governo de fascistas. Por isso teme os antifascistas. E, do mesmo Ministério da Justiça, nova portaria do governo Bolsonaro. Revoga dispositivos que permitem identificar armas de agentes da Força Nacional. Sem tais dispositivos, chips e códigos criptografados, não se consegue rastrear a origem das armas. Só como exemplos, se tais armas forem parar nas mãos de milicianos, não haverá como rastreá-las. Perguntem-se a quem pode interessar armas nas mãos de milicianos, armas que não podem ser rastreadas. Mas vamos mudar desse assunto milicianos. Vamos falar do Queiroz, o ex-faz-tudo dos Bolsonaro. Enquanto estava refugiado em casas de um advogado de Bolsonaro, o Assef, o Anjo, Queiroz gastou R$50 mil em móveis. Queiroz estava em Atibaia e São Paulo. Já os R$50 mil ele gastou no Rio de Janeiro. Tudo pago com dinheiro vivo ou boletos. O salário do ex-PM Queiroz é incompatível com os gastos. A conta não fecha. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, foi contaminado pelo vírus, mas sem sintomas, segue trabalhando em casa. Mudando novamente de assunto, vamos ao Rio de Janeiro. Matias Max escreveu, com design de Débora Faleiros, e agora vários estão no mesmo tema. Traficantes do terceiro comando puro neopentecostais unificaram 5 comunidades da zona norte do Rio de Janeiro. Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, 5 Bocas e Pica-Pau. A isso chamaram de Complexo de Israel. O chefão é Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, 34 anos e Jesus Cristo tatuado no antebraço. O complexo tem bandeiras, símbolos e muito mais. Pelos muros pintam a bandeira de Israel. Citam versículos gospel e escrevem Deus de Israel. Talvez já tenha passado da hora de entenderem significados e consequências do neopentecostalismo se apropriando de símbolos de Israel e do judaísmo. No complexo de Israel, Peixão e os seus traficam e matam em nome de Jesus, de Deus.
agridem e expulsam praticantes de religiões de matriz africana. De resto, algo que se vê também em Salvador, no Recôncavo Baiano e país afora. Superministro da Justiça por 1 ano e 4 meses, Moro não viu nada disso. Em conversa com o Financial Times, uma praxe no roteiro de pré-candidatos amigos, Moro se queixou. Disse: "O governo Bolsonaro me usou como desculpa." Sim, usou como desculpa para um combate à corrupção que por estes não havia nem há como ser feito. Pelos muitos motivos já conhecidos e aqui sempre citados. Bolsonaro usou Moro porque, atento à caminhada da Lava Jato e seu juiz, entendeu que Moro é utilizável ou usável. E assim foi. Moro se fez desfrutável até entender, e aí usaremos uma imagem clássica, ser a hora de pular fora do navio. Na condição de pré-candidato dos que nele apostam já há anos, Moro falou ao Financial Times: "Parece que nada disse sobre nossos 70 milhões de pobres e miseráveis, ou sobre o patrimônio dos bilionários brasileiros ter aumentado 34 bilhões de dólares durante a pandemia." Você ouviu certo, cara amiga, caro amigo. Entre março e julho, 42 super ricos brasileiros ficaram 176 bilhões de reais mais ricos, enquanto 13 milhões e 800 mil brasileiros miseráveis vivem com menos de R$ 10 por dia. Mas fiquem tranquilos, o tigrão Paulo Guedes quer taxar os livros. E se você ouviu um barulhão, não estranhe, não se espante. Foi só o ruído dos tweets no PSL. O deputado Julian Lemos, do PSL da Paraíba, gritou num tweet para Eduardo Bolsonaro: "Ladrão é ladrão." 216 mil reais de auxílio moradia desviados para dar entrada na compra de um apartamento. "Rachadinhas?" perguntou Julian Lemos e acrescentou no Twitter: "Sim, muitas. Quem é você, ladrão, para apontar o dedo para mim?" E no Twitter, Julian Lemos seguiu berrando para Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Botou uma advogada pilantra dentro do PSL para fazer contratos milionários e com isso tirar a parte dele. Disse ainda Julian Lemos em seu tweet para Eduardo Bolsonaro: "Ladrão, falso moralista e liberal de Araque." Caros e caras patriotas, combatentes da corrupção, gente de bem verde e amarela, durmam com um barulhão desses.